Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais novidades. Pessoal, ontem finalmente chegou o novo camisa 11 do Vasco. Vamos falar da chegada do Andrés Gomes, novo reforço do Vasco. Também vamos falar do Admar Lopes, que voltou para a Europa para tentar negociar com os jogadores e trazer reforços para o Vasco. Também vamos falar de nomes que estão aí na mira do Vasco. O Vasco tentando um lateral do Grêmio e também um atacante que está no futebol japonês. Também a possibilidade de saída do Paulo Henrique para o futebol turco. Muita coisa agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, nos últimos dias aí, vários jogadores do Vasco vêm recebendo sondagens e tendo possibilidades de deixar o clube, né? O primeiro já deixou o Vasco, foi o João Vitor, e outros jogadores podem deixar o Vasco. Como a gente vem falando ao longo da semana, Lucas Piton, Matheus Cocão, o Ryan, também o Esforza, todos esses jogadores podem deixar o Vasco. O Esforza não por ser vendido, né? Mas por talvez o Vasco buscar um empréstimo ou alguma forma de negócio para que o jogador tenha minutos, já que ele não está sendo aproveitado pelo Fernando Diniz aí do Vasco. E o staff do atleta está louco para negociar o jogador, já que, como ele não joga, fica mais complicado ainda abrir uma negociação, porque os clubes, lógico, vão querer jogadores que estão ativos, né? E o Esforza já tem um tempão que nem entra em campo. E as outras situações são vendas, né? O Cocão chama a atenção do time de Israel, que é o Maccabi Haifa. Também tem o Piton na mira do Milan. Também temos aí o Ryan chamando a atenção do mundo árabe. Só que todos esses jogadores ainda não receberam propostas oficiais. Se chegar alguma coisa concreta, vamos trazer aqui no canal a qualquer momento. E além dessas situações, também tivemos outras duas atualizações. O zagueiro Luiz Gustavo estaria chamando a atenção do mercado espanhol. Alguns clubes estão demonstrando interesse no jogador que ainda não vem sendo aproveitado pelo Fernando Diniz. A gente até falou ontem que o jogador vive uma expectativa de ganhar mais minutos, de ganhar mais tempo em campo com o técnico do Vasco após a saída do João Vitor. Abriu mais uma brecha ali na zaga, apesar dele ser canhoto, ele tenta ir buscar uma titularidade, no caso seria no lugar do Lucas Freitas. É um jogador que já está chamando a atenção do mercado, jogador da seleção de base do Brasil, e claramente o Vasco tem que aproveitar esse ativo para o jogador poder render e se desenvolver com a camisa do Vasco, assim como o Vasco fez com o Ryan. E além dessa situação, tivemos uma novidade envolvendo o Paulo Henrique. Segundo o RT Sport, o Galatasaray demonstrou interesse na contratação do lateral direito, porém não deverá formalizar uma proposta, já que ele estava concorrendo com outros laterais e o Galatasaray entendeu que a melhor opção seria contratar outro jogador. Não intensificou e não fez uma proposta pelo Paulo Henrique. O que a gente sabe é que é um jogador que está jogando muita bola, pode sim chamar a atenção do mercado do exterior. Um jogador que o Vasco pagou apenas R$900 mil nessa contratação, tirando ele do Atlético Mineiro, segundo essas informações. E é um jogador titular incontestável da lateral direita do Vasco. Apesar do jogador estar atualmente com 29 anos, a tendência é que ele ainda tenha mercado no futebol europeu. Vamos ver se vai aparecer alguma proposta, se o Galatasaray vai voltar atrás e tentar fazer uma proposta oficial para contratar o Paulo Henrique. O fato é de que o Vasco negocia já a contratação do Carlos Cuesta, que já está tudo fechado entre o Vasco e o jogador pertence ao Galatasaray. Não sabemos se o Paulo Henrique será envolvido nessa negociação, se vai ter algum tipo de avanço nos próximos dias entre a saída do jogador e a chegada do Carlos Cuesta, né? O Admar Lopes está na Europa negociando aí contratações de atletas e ele está na Turquia para trazer o Carlos Cuesta e também a negociação com o Onana, volante que a gente até falou aqui ontem no vídeo, um volante camaronês que o nosso diretor executivo conhece muito bem dos tempos de Bordeaux. Vamos esperar ver se vai acontecer essas saídas aí desses jogadores e esperamos que o Vasco sim traga reforços aí para o elenco. E por falar em reforços, cara, ontem finalmente desembarcou no Rio de Janeiro o mais novo reforço do Vasco, o atacante Andrés Gomes. O jogador se mostrou motivado e disse que está com um problema no quadríceps e que isso é a única dor que estaria incomodando o atleta, né? A princípio ele não deverá entrar logo de cara aí devido a essa dor, né? Devido a essa lesão que o jogador está. Ele deverá ser avaliado pelo departamento médico do Vasco. Eu acredito que não deverá levar muito tempo para ele entrar em campo. Ele disse que está com ritmo, que está bem, mas que só tem esse problema aí dessa dor. Vamos ver o que vai acontecer, se vai dar tudo certo. Ele é o novo camisa 11 do Vasco. Um atacante totalmente desconhecido, tem 22 anos, se destacou na MLS, no Real Salt Lake, antes de se transferir para o Rennes da França, onde não se firmou por lá e veio contratado aí já pelo Vasco
por empréstimo de uma temporada com obrigação de compra. E desejamos sorte a esse jogador, que ele tem a capacidade de ajudar o Vasco. O Vasco está dando a camisa 11 para ele, entendendo que ele tem condições de ser titular. Um jogador que atua pelo lado direito do campo. Ele gosta de jogar como um ponta-direita, posição que atualmente o Ryan está jogando, né? Não sabemos se o Vasco vai vender o Ryan nos próximos dias e o Andrés Gomes ser o titular da posição. Comenta aí o que você achou da chegada desse novo reforço do Vasco. E além dele, tivemos outras novidades. Como a gente falou, a Admar Lopes está na Europa negociando a vinda do Carlos Cuesta, que já está tudo acertado, né? Vai fechar os últimos detalhes para esse jogador chegar ao Vasco. E também o volante Onana, né? O jogador que está atualmente no Besiktas da Turquia. A gente falou ontem sobre esse assunto aí desse jogador. E além desses dois nomes, o Vasco também segue a negociação com o Ikoné, que é um jogador que está muito avançado, segundo algumas informações. É um jogador francês que despertou interesse do Vasco nos últimos dias. Não sabemos se o atleta vai aceitar aí uma possibilidade de jogar no Vasco. A Fiorentina já abriu o caminho aí para o Vasco negociar com o atleta, não vai se opor à possibilidade dele deixar o clube italiano. E também tivemos novidades quanto à chegada de um lateral esquerdo e também um atacante que está no futebol japonês. Não é a primeira vez aí que o Vasco demonstra interesse no atacante Eric, o atacante aí com passagem por Goiás, Palmeiras e Botafogo aqui no Brasil. Já está há muitos anos atuando no futebol japonês. No início da temporada, o Vasco demonstrou interesse nesse atleta e, novamente, volta à tona aí o interesse do Vasco em contratar esse jogador que está atualmente no Vissel Kobe do Japão. Ele se destacou muito no Machida Zelvia, lá do Japão, onde levou o clube da segunda divisão japonesa à primeira, sendo um dos jogadores principais desse clube. E na primeira divisão ele também jogou muita bola, o que credenciou ele aí para o Vissel Kobe, um dos clubes mais ricos do futebol japonês. Um atleta que está atualmente com 30 anos e já está há um bom tempo no futebol japonês, como eu falei. Um atacante interessante, só que por ele estar jogando na liga mais fraca, não sei se seria tão importante assim a vinda dele para o Vasco nesse momento, né? Um jogador que está lá há muito tempo no Japão. Não sabemos se ele vai ter uma boa readaptação ao futebol brasileiro. Vamos aguardar ver se o Vasco vai intensificar as conversas por esse jogador, que em tese chegaria para ser o reserva imediato do Verratti. Ele atua como centroavante. Ele também jogou no Yokohama Marinos quando saiu aqui do Botafogo, foi direto para o futebol japonês. E além desse nome, tivemos a novidade aí do dia, que é a negociação do Vasco com o lateral esquerdo, que pode jogar também como zagueiro, Luan Cândido. O jogador está atualmente no Grêmio, poderia chegar ao Vasco nessa temporada. O Grêmio não vai se opor à negociação, o Grêmio já abriu o caminho para o Vasco negociar com esse atleta. É um jogador que está atualmente com 24 anos, foi revelado pelo Palmeiras, jogou no Leipzig da Alemanha, até vir para o Red Bull Bragantino, né, clube da mesma franquia, ficou por muitos anos. Ele ainda pertence ao Red Bull Bragantino e está somente emprestado ao Grêmio. Fez apenas 3 jogos nessa temporada com a camisa do Grêmio e o Vasco demonstrou interesse na contratação desse jogador. É um atleta aí que está paradão já há muito tempo, não sei se seria uma boa para o Vasco, né? Vamos ver se o Vasco vai intensificar as conversas por esse atleta. No caso, se ele chegar ao Vasco, seria por empréstimo até o fim dessa temporada, já que ele tem contrato com o Grêmio até o fim desse ano. E vamos ver se o Vasco vai conseguir fechar esse negócio, podendo, quem sabe, se desfazer de algum ou outro lateral aí do elenco, né, cara? Não sei se o Vitor Luiz vai ser negociado, talvez o Leandrinho, ou até mesmo o Lucas Piton. Se o Piton for vendido, o Luan Cândido claramente não é o melhor substituto para ele, na minha opinião. Ele pode ter jogado bem no Bragantino, mas essa temporada foi horrorosa dele lá no Grêmio. Vamos ver se vai dar certo, se esse jogador vai ser contratado. Comenta aí o que você acha, tanto do nome do Eric e também do Luan Cândido, se você acha que são bons nomes para reforçar o Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se tiver mais novidades, vamos trazer hoje mais vídeos aqui no canal, hein? Forte abraço e é nóis!